Eu estou terminando de ler o jornal. 15ª reunião ordinária, gestão 2017-2018, dia 16 de maio de 2017. Horário às 19h35. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início dessa sessão. Secretário, por favor, fazer a chamada dos vereadores. Antônio Pasqualini. Presente. Donizete De Lorenzo. Presente. Felipe Nardi. Presente. Geraldo da Silveira. Presente. José Osmar. Justificou o motivo de doença. Luiz Alberto. Presente. Narciso Ferreira. Presente. Osmar Antônio. Presente. Silvio Gonçalves. Faltou. Tiago da Silveira. Presente. Walter Martins. Presente. Quórum conferido, declara aberta a presente sessão. Vamos agora para a apresentação e votação de indicações protocoladas nessa secretaria. Indicação número 73 de 2017, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que sugere ao Executivo Municipal a gratuidade do bilhete de acesso para idosos acima de 60 anos na linha de transporte que liga Guaranésia ao Distrito Santa Cruz da Prata. Para tanto, solicita emenda no projeto que tramita nessa casa. Vereador Felipe, gostaria de fazer a defesa da sua indicação? Sim, primeiramente, boa noite a todos os presentes, internautas, nobres colegas. Reunião passada, eu havia apresentado uma emenda ao projeto de lei que tratasse da gratuidade no transporte que trará os cidadãos da Pratinha até Guaranésia, de maneira gratuita aos idosos acima de 60 anos. Porém, foi apontado o vício de iniciativa por uma das comissões dessa casa e eu, por prudência e também por coerência, resolvi retirar de pauta e fazer tal pedido na forma de indicação. Pesquisando e embasando a minha indicação, iria fazer a defesa da mesma enquanto emenda, mas passarei a fazer agora enquanto indicação. Essa previsão já existe na Constituição Federal, no artigo 230, parágrafo 2º, aos maiores de 65 anos de idade é garantida a gratuidade de transporte coletivo. O Estatuto do Idoso também prevê a gratuidade, Lei Federal 10.741, porém, delega ao município a competência para decidir a partir de que idade esse transporte é gratuito, entre 60 e 65 anos. Eu coloquei 60 porque, creio eu, e os vereadores da Prata podem ajudar nesse sentido, que a maioria dos idosos da Prata trabalhou ou ainda trabalha na zona rural. Então, esse pessoal tem um envelhecimento mais cedo, tem um desgaste físico mais cedo, consequentemente, até antes dessa reforma que o governo federal pretende fazer, se aposentam mais cedo, e se aposentam mais cedo, e ao se aposentar mais cedo, tem os seus vencimentos também diminuídos. Então, eu acho que conceder a gratuidade para pessoas acima de 60 anos, nós vamos estar criando facilidade para que essas pessoas tenham aí o livre acesso diário para vir à cidade, fazer consultas médicas, exames, pequenas cirurgias. Eu acho que é uma facilidade que a gente pode estar propiciando aos idosos, além da questão do lazer, de serviços de banco e outras coisas mais que os idosos também têm todo o direito. E uma outra curiosidade, que eu fiz até uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que aponta que o número de pessoas que começam a trabalhar antes dos 14 anos no campo é de 78% dos homens e 70% das mulheres. Creio eu que se os idosos da Prata trabalham ou trabalharam no campo, eles se enquadram também nessa estatística. Então, fiz uma indicação um pouco mais embasada para mostrar para os colegas e para o prefeito, caso a indicação seja aprovada, e ele reenvie o projeto de lei à Câmara, colocando essa emenda para a gente conceder esse justo benefício aos idosos que vão usar a linha de transporte que liga Guaranésia ao distrito Santa Cruz da Prata. Só isso. Alguém quer fazer uso da palavra? Sobre. Então, vamos em votação única da indicação número 73 de 2017. Antônio Pasqualini. Presidente,
eu não sei como é que ficou isso aqui, mas eu sou pela proposta de 65 anos. Então, sou contra. Osmar Antônio. Obrigado. O que o Felipe veio explicar deu para mim entender que a gente trabalhou desde novinho, tem as dificuldades, eu sou a favor. Felipe. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. Dr. Donizete. Favorável. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. Favor. Então ficou 7 votos favoráveis, 1 contra e nenhuma abstenção. Indicação número 74, 2017, de autoria do vereador Antônio Pasqualini, que sugere ao Executivo Municipal a colocação de placas de sinalização com o nome de ruas, principalmente nos bairros Parque do Trevo e Jardim das Orquídeas. O vereador Antônio Pasqualini gostaria de fazer defesa da sua indicação. Parece que essa indicação aí ela já foi feita antes. Pode ser que esteja até aí em duplicidade. Eu não sei se foi o nome do colega Felipe que fez, né, Felipe? Você que fez a indicação lá do Parque do Trevo, soubesse que não tinha nome de rua. Não fiz. Né? Então é o seguinte, sábado eu fui lá no Parque do Trevo, fiquei umas 4 horas lá. O nome de rua lá está um caos. Aí fui escutar o pessoal do mercadinho lá de frente lá, e a senhora lá me disse o seguinte: caminhão de entrega de bebidas, de mercadoria, quando chega lá é um desastre, eles nem sabem onde fica isso. Vou dar só uma levantada lá. Aquela rua retinha lá em cima que acompanha o asfalto, aquela rua é um espetáculo, o povo adora caminhar lá de tardezinha. Não sei se vocês sabem, não tem um bico de luz lá, na rua lá. Tá certo? Eu fui rodar aquelas travessinhas lá, não tem, você não sabe como é que chama a rua. Você conversa com o pessoal da rua, eles falam assim para você: eu acho que é, eu não sei que tem, barará, 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 mas também não tem certeza. Então, eu corri mais um pessoal, eu achei 2 ruas que já é tradição lá, João de Lourenço, e parece que, se não me engano, é o pessoal é a família lá de baixo, Não, eu esqueci, até parente da Maria do Segrete lá, Rômulo Segrete, esse você achou lá. Mas não tem 3 travessas lá que não tem placa nenhuma. Aí eu mandei o cara fazer umas 3 só para ver como é que fica lá, né? Já conversei com o Júnior. Eles vão lá, vão fazer um levantamento lá com o pessoal, vão mapear lá e vão mandar fazer urgentemente. Porque a cidade pequena é o seguinte: é saída. Não é saída, é quase um centro também lá, ué. Né? Você pega ali, ó, centro, aqui é centro, lá no coisa é centro. Eu achei o fim do mundo. Um pedaço de um bairro lá que é famoso, tem casas boas, tem coisa e tal. E o pior ainda é a rua principal. A rua que eu falo principal é que acompanha o asfalto lá em cima. É uma delícia para caminhar. O pessoal todo disse isso. Mas, ó, não tem um bico de luz. Escuridão terrível. Se alguém quiser, pode ir lá agora à noite, né? Então eu pedi, inclusive, conversei com o Júnior, em caráter de urgência mesmo, porque ali é um absurdo, sabe? Você não tem coisa pior do que se vocês virem lá naquele Parque do Trevo lá, né? E através disso aí, nós estivemos conversando com o pessoal, e eu ainda disse para ele o seguinte: isso é voz deles. Nossa Senhora, apareceu, até que enfim apareceu um vereador aqui. Eu falei: não, eles vão vindo. Eu peguei, cumprimentei e falei: ó, combinei com eles, todo mundo vai vir aqui da agora para frente. O pessoal resolveu que vai acompanhar mesmo. Quer dizer, independente de vocês me derem legal ou não. Entendeu? De tanta vergonha que eu fiquei, porque eu também estou no meio. Eu fui lá,
Porque eu queria ver uma família lá, então coincidiu, porque senão também não teria ido lá, né? Então, atrás disso aí, veio minha preocupação, ainda falei para o Júnior, destacar, tem um pessoal que está com ele lá, um pouco mais coisa, ele quer dar um serviço para esse pessoal, ele vai mandar esse pessoal fazer um levantamento aí, para ver aonde que está faltando para coisar, porque, por exemplo, Bom Jesus, eu rodo lá direto, todo dia, tem rua ali que é impressionante, rua perto lá do centro, da rua principal, não tem, você não sabe como é que chama, você corre de lá, você corre de cá, você vai na outra ponta, você não sabe como é que chama, entendeu? Então eu aproveitei e falei, vou fazer novamente essa indicação, porque amanhã esse rapaz já vai colocar umas placas lá, porque até uma vergonha, o mercadinho, eu falei, então bota aqui coisa e tal, né, para ver se... E tem também o outro bairro, Residencial Moreno, é só 2 ruas, mas não tem nada também, a não ser colocar de ontem para hoje, tá certo? Então... é por isso aí que eu fiz essa indicação. Muito obrigado, presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu gostaria. Boa noite, presidente, mesa diretora, ouvintes, colegas vereadores. A indicação do vereador Antônio Pasqualini, ela realmente é muito interessante e merece todos os aplausos. Essa indicação... poderíamos, assim, dentro dessa iniciativa, né, fazer com que ela percorra por toda a cidade, né, não é só no Parque do Trevo, mas existem várias ruas, né, nos bairros que você citou, Bom Jesus, Renovação 1, 2, 3, Pássaro da Ilha, algumas Coabs, e outros bairros mais novos que não têm as placas, foram... dado nome de ruas, aqui pela Câmara, pelo Executivo, mas não existe as placas. E à medida que o vereador disse, eu entendi que ele fez algumas placas, né, umas 3 placas, e vai colocar lá. Eu acho que essa medida deve valer como um ato de um bom protesto. Um bom protesto porque o vereador está fazendo, já que o poder público não faz, ele foi lá como cidadão e vai colocar a placa lá. Mas a função de colocar placas não compete a nós cidadãos, ao vereador, porque é uma medida atinente à função do Executivo. E, de repente, as placas devem ter uma certa uniformidade, e vai um cidadão lá, uma outra pessoa coloca, eu quero uma placa... redonda, outra eu quero uma placa maior do que, para ficar maior as letras, de repente é um nome comprido, entende que a placa deve ser num outro formato. Então, nós devemos sim insistir com o Executivo para que ele percorra, né, através do seu departamento, né, de obras, para que percorra toda a cidade e faça esse importante trabalho, né, para a localização de quem procura, como os comércios, né, que são procurados aí pelos fornecedores, para os carteiros, né, que precisa entregar as correspondências, para aqueles que enviam as malas diretas, sem passar pelo correio. Para essas empresas, hoje em dia, é muito frequente as compras pela internet, né, e vem as empresas de logística, os expressos, entregar direto nos endereços. E tem as dificuldades naturais, porque não tem rua, não tem o nome da placa, nem o morador do bairro, você deu um testemunho aí, nem o morador do bairro sabe o nome da rua. Então, eu acho que a gente deve, né, após essa indicação, acompanhar, reenviar outras para outros bairros, caso seja necessário, né, e que o prefeito realmente determine a fazer isso. E não só aqui, como também lá no Distrito da Prata, imagino que também deve ter essas dificuldades de placa. Senhor presidente, rapidamente, bom, não tem placa e quando tem, não tem luz que faça enxergar a placa.
Eu já passei por alguns constrangimentos no exercício dos meus mandatos aqui na Câmara. Por exemplo, foi na gestão do prefeito João Carlos, quando eu homenageei o seu Luizinho de Marco e a dona Vera, colocando o nome dos dois em 2 ruas na Coab 4. E a família ficou durante meses passando pelo local para ver aquela homenagem prestada pela Câmara e pela Prefeitura de um ente querido receber o nome de uma rua. E a Prefeitura não fez. Nós tivemos que comprar a placa e o Luciano da Prefeitura foi e colocou a placa para a gente. Uma das ruas do Parque do Trevo, eu também pedi para comprar a placa uma vez, que a família do senhor Januário Rossetti tem uma rua com o nome de um ente dele lá. Também não havia nome, ele mandou fazer, pagou e o Luciano colocou. Eu acho que uma grande contribuição que o Laércio pode dar nessa nova gestão é deixar organizada essa questão de denominação de ruas, como o doutor Donizete falou. O vereador apresenta projeto, chega o projeto lá, protocola, vira lei e já encaminha para o setor competente para fazer a requisição da placa, comprar e colocar. Porque realmente falta muitas placas, a cidade tem crescido com esses novos loteamentos, a maioria das ruas hoje tem nome, tanto é que às vezes as pessoas vêm nos pedir alguma homenagem, a gente verifica se cabe ou não homenagem, cabendo, muitas vezes a gente não acha uma rua digna de ser homenageada, porque ou não tem iluminação, ou não tem asfalto, ou o acesso é difícil, como em alguns bairros para cima do Trevo. E a questão da iluminação também é um outro problema de uma outra indicação que nós fizemos aqui no início do ano, para o Parque do Trevo, para o Residencial JR, que as últimas ruas não têm luz. Nós já tratamos desse assunto. E o que eu acho triste é que a Prefeitura tem o dinheiro em caixa, onde é acreditada a tarifa da iluminação pública. Pretende-se gastar para iluminar um possível novo distrito, mas tem muito dinheiro, mais de 400 mil reais, eu sei que tem, à época quando eu vi tinha mais de 600 mil reais, o Paulo viu no orçamento aqui para mim, e não custa nada iluminar essas ruas. Então eu acho que faltou a gestão passada organizar esse serviço de denominação de ruas através de placas, confecção de placas, e faltou também definir essa questão da iluminação pública nesses pontos que precisa. Espero que a indicação do colega seja atendida e que a Prefeitura faça isso de uma vez por todas. Senhor presidente, eu estive lá no bairro 25 de dezembro hoje, depois do almoço. Fui levar uns negócios lá e olhei o endereço e não estava achando. E perto do supermercado lá, tinha uma placa lá com a rua chamada José Rabelo Coelho, que era a rua do qual eu ia lá entregar esse negócio. Já não está mais lá. A placa já desapareceu. Aí fui conversar com umas pessoas lá. Por incrível que pareça, pessoas ali de lado não sabiam que chamava Zé Rabelo Coelho. Inclusive uma virou e falou assim, olha, a confusão que eles fazem com a gente nos bairros, o que é? Simplesmente eles colocam, quando vão inaugurar o bairro, eles colocam A1, G2, Rua H7. Depois, quando eles põem o número da rua, eles não põem a identificação, então a gente não sabe de nada. Eu moro aqui nessa rua, agora que o senhor está me falando, que chama José Rabelo Coelho. Quem me indicou essa rua foi o menino da própria senhora lá. Porque ouviu o cara do mercado indagando para o outro lá. Entendeu? Então, elas alegam que no começo, eu não sei, vai ver que é de loteamento, que eles colocam A1, H20, sei lá, que é aquelas identificações. Então, eu peguei e subi a rua Zé Rabelo Coelho. Por incrível que pareça, eu fiquei impressionado. Eu comecei a perguntar para o povo. A maioria dos moradores da rua Zé Rabelo Coelho não sabia que ali o nome era Zé Rabelo Coelho. Olha que coisa incrível. E assim acontece em muitos bairros aí, que eu rodo às vezes entregando cesta básica. Você pergunta a pessoa, ela mora nessa rua e não sabe que aquela rua chama aquilo. Eu achei isso uma coisa mais impressionante, sabe? E isso aí causa uma certa preocupação, sabe?
Eu acho que está enquanto nós somos no mundo de comunicação e coisa e tal, o pessoal não se interessa pelo nome da rua. Nós éramos pequenos antigamente, o pessoal mais velho aí sabia que não sabia da ponta da língua o endereço da nossa casa, porque os pais ensinaram, porque senão a gente perdia, né? Apesar que a cidade não era pequenininha, mas a gente perdia. A gente não tinha essas informações que hoje o setor de comunicações fornece para nós, né? Então, eu peço aos nobres colegas uma ajuda para que a gente comece agora um trabalho. Eu pediria sugestões, porque eu acho que nós temos que fazer uma coisa bem feitinha, para ficar sempre, né? Para a gente não ter que sempre estar pedindo e implorando. Acho que isso aí tem que ser automático. Obrigado, presidente. Presidente, aproveitando falar das placas, na Mário Ribeiro Lima descendo, se for para sair para a fazenda Peroba, o cara perguntar para onde fica a fazenda Peroba, ele desce. Já falei, não é a primeira nem a terceira que eu falo isso. Lá não tem uma placa indicando que lá é contramão, se a pessoa não for daqui. A avenida vindo para entrar na cidade, não tem uma placa indicando que a mão de cima que é a mão. E aproveitando que o Mindu falou do Parque do Trevo, a moradora do lado de cima do Mercadinho é minha afilhada, sempre eu vou na casa dela. Tem 3 irmãos no Parque do Trevo, 2 compadres no Parque do Trevo, e olha que eu não faço farta no Parque do Trevo. Não trouxe uma indicação até hoje, porque o Felipe já fez essa indicação da iluminação da rua de cima, já está um bom tempo que fez, né, Felipe? Então, só vem ao Mindu fazer o pedido das placas. Então vamos em votação única da indicação número 74, 2017. Antônio Pasqualini. De acordo. Osmar Antônio. Favorável. Felipe Nardi. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. Doutor Donizete. Favorável. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. Favor. Então ficou 8 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Vamos agora para a segunda votação dos seguintes projetos. Dispensa da leitura do projeto de lei número 30, de 10 de abril de 2017, que altera a lei municipal número 1956, de 24 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o plano plurianual no período de 2014 e 2017. Altera a lei municipal número 2060, de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício de 2017. Construção de prédio para regime semiaberto e reforma da delegacia. Autoria, Executivo Municipal. Dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 30 de 2017. Já foi a votação, mas alguém quer pronunciar sobre o projeto? Eu quero, senhor presidente, rapidamente, eu havia me abstido da votação na reunião de última terça, que eu tinha algumas dúvidas com relação à questão da necessidade ou não, além da abertura de crédito especial, da Prefeitura ter que encaminhar um pedido, uma lei autorizativa à Câmara para aplicar este dinheiro para este fim. Mas, das consultas que tive, obtive a resposta de que não há necessidade. E também, quanto à legalidade e a possibilidade de repassar esse dinheiro ao CONCEP, também obtive consulta do sentido positivo, cabendo apenas aos vereadores, a mim no caso, refletir aí e ponderar sobre o papel do município no atendimento a essas necessidades que são prerrogativa do Estado e da União. Havia até elencado a minha preocupação no tocante às despesas que o município tem aí a assumir, e havia citado uma delas quando da desapropriação das terras em que foi construído o presídio. A prefeitura não arcou com a desapropriação e tinha assumido esse compromisso, virou aí uma ação, está na justiça, e por coincidência eu fui pesquisar o processo hoje, e ele teve uma movimentação hoje, dia 16/5, publicado despacho para intimação. À época, o valor da desapropriação lá era em torno de 200, 300 mil reais. Hoje,
processo é de 2009, não é antes, 2005 eu acho. Esse valor corrigido vai dar um bom valor que o município, mais uma vez, vai ter que arcar com uma desapropriação, de uma obrigação de construção de presídio, de manutenção de regimes, seria prerrogativa do Estado, e nós, mais uma vez, estamos arcando. Mas entendendo aí, apesar de não ser desculpa isso, né, as dificuldades financeiras que o país atravessa e o Estado também, desta vez eu vou, vamos dizer assim, dar o voto favorável, porque sei da necessidade local. Mas dizer também que não justifica os municípios do Brasil como um todo continuarem arcando com uma despesa que não é deles. A segurança pública não é nossa responsabilidade. E não é neste governo de Minas, nos governos passados também. Há tempos os municípios vêm arcando com responsabilidades que não são deles, impedindo que um dinheiro que hoje é gasto para manutenção da ordem, da paz, através de investimento em segurança pública, seja gasto em outras frentes que tanto precisam no nosso município, como, por exemplo, a questão da saúde, as demandas de filas suprimidas, de exames, consultas e cirurgias. Então eu vejo com tristeza votar um projeto de uma coisa que não é competência do município, e mais uma vez a gente está assumindo essa responsabilidade. Mas pela necessidade e urgência eu vou ser favorável. Senhor presidente, mais uma vez eu vou tocar no assunto da semana passada. Os municípios não têm como fugir mais cedo, porque o Estado já decidiu que não vai fazer esse tipo de coisa. Uma arbitrariedade do Estado que ele vai cruzando os braços e os municípios vão assumindo as coisas. Porque se nós, os municípios, não resolverem peitar, cada dia vai ficar pior, a qualidade de vida vai ficar pior tudo. Daqui uns dias ele vai parar de bancar muito mais coisa ainda. Eu disse a semana passada o problema lá da estrada, lá, do Cadeão, e cada dia ele vai deixar, e vai ser isso mesmo. E nós não podemos mais deixar de cumprir e de modernizar e de melhorar as qualidades, as instalações de tudo. Eu acho que, por exemplo, uma coisa interessante, o colega disse aí também, parece que o negócio está estourando tudo à mão do doutor prefeito, né? Acontece um negócio lá, negócio lá da Santa Casa, tem que assumir, mas no negócio não. E eu acho que o município até que está saindo bem, até que consiga mais uma graninha, né? Porque a hora que acabar também não vai conseguir ajudar também não. E é aquilo que eu voltei a falar. Essa semana eu conversei com o deputado aí, eu fui claríssimo com os deputados. Amigão meu, amicíssimo meu, por deputado, sua atuação esse ano passado para nós e para os munícipes foi péssima, foi fraca. Se não melhorar, não vai levar. Eu posso ser amigo de todo mundo, ser coisa, mas já alertei, não faço média mais com ninguém. Se ajudar, vai levar. Se não ajudar, não vai levar. Eu acho que chegou uma hora que nós temos também que jogar duro e juntar todos os palitinhos ali no meio para ver se fortalece o município. Eu estava verificando hoje, estava discutindo até com o Donizete, né, Donizete, hoje à tarde ali, algumas coisas que pudessem levar a lá o problema lá da maternidade da Santa Casa. Pô, eu estava achando ainda que a Santa Casa ainda dispunha de um dinheirinho aí, que ela estava numa situação assim razoável, de boa e coisa e tal. Pô, fiquei decepcionado só, que tristeza. Não deve. Mas também está dando pulo às gatas. Aí falei, inclusive, lá para a diretora, para a Adriana, que é excelente, competentíssima, que eu vou fazer uma campanha também. Nunca aconteceu. E outra coisa, eu vou pedir agora em público que ajudem a Santa Casa, porque a Santa Casa é interessante aqui. O povo ajuda muito o asilo, a conferência, toda a vida. A maioria esquece dessa, acha que a Santa Casa é rica.
E, na verdade, ela precisa de muito mais coisas. Inclusive, eu fiz um compromisso com ela, de me preocupado, e eu acho que eu também vou ajudar a pedir. E falei que eu vou fornecer o açúcar e o pó de café. E que eu ia fazer uma campanhazinha barata também para os vereadores ajudar, dando alguma coisa porque eles estão segurando tudo quanto é despesa, reduzindo, fazendo para não dar prejuízo. Eu falei, não se preocupe não, que eu falo lá. Eu falo para o pessoal dar uma ajuda para ele. Então, eu gostaria de pedir aos novos colegas, é coisa pequena, é pó de café, açúcar, material de limpeza. Então, se vocês quiserem dar uma ajuda aí para a Santa Casa, eu já digo de tom e voz alta, a Santa Casa está começando a pedir socorro. Inclusive o negócio da maternidade, eu acho que nós vamos ter que olhar, ajudar, porque da maneira com que querem, ela não vai suportar, a prefeitura não suporta. Eu não sei se eu comentei com vocês, essa semana eu fiz uma pesquisa em Monte Santo, Itamogi, Arceburgo, Juluaia. Ninguém quer vir para Guaranésia fazer uma composição com Guaranésia. Pode largar a mão. O que Monte Santo fez? Monte Santo correu lá em Paraíso, já fechou com o Paraíso, já está fazendo todos os partos em Paraíso. Uma boa ambulância do SAMU, começou a prever, o médico determina, pega ela, leva em Paraíso, um senhor hospital, uma senhora maternidade. E outra coisa, vou mandar meu filho nascer aqui, vai nascer em Paraíso, sim. Eu acho que uma hora dessa, nós temos que salvar o todo da Santa Casa. Não tem a condição a prefeitura de bancar 100, 150 mil por mês sozinha, para fazer 20 partos. Não dá mais que 20, 21 partos. Cada médico hoje, tem um médico que pediu 100 mil reais para tomar conta da maternidade. Quem que vai pagar? 22 partos por mês? Será que compensa ter a maternidade? Eu seria o primeiro a sair na rua pedindo esmola para a maternidade. O pobre não vai morrer, não. O pobre não vai pagar, não. Vai continuar de graça, sim. Isso nós vamos trabalhar para isso. Agora, não tem a mínima condição. Eu gostaria que todo mundo se inteirasse dessa maternidade, sabe? Porque não aguenta. Ou a prefeitura banca só a maternidade e para de custear a saúde, e humanamente possível você parar de atender a saúde. Então, eu acho que nós temos que dar apoio ao seu prefeito, devemos ajudá-lo a pensar mais um pouco. Parece que foi dado mais um prazo, eu não sei direito do prazo, hein? 3 meses? Nossa, paga isso. Então, eu pediria dos nobres colegas aí uma ajuda primeiro, se puder aí um pacotinho de café, pacote de açúcar por mês. A gente deixaria aqui, as meninas mandam levar, um carro aqui leva lá na Santa Casa, né? Estipular um dia para a gente entregar, quem concordar, lógico. Mas eu fiz questão de dizer isso hoje para todos nós aqui, não é só por coisa não, para todos nós. Tá ok? Obrigado, presidente. Então vamos agora para a segunda votação do projeto de lei número 30 de 2017. Antônio Pasqualini. É o projeto. A favor. Osmar Antônio. Favorável. Felipe Nardi. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. Dr. Nuzete. Favorável. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. Favor. Então ficou 8 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Dispensa da leitura do projeto de lei número 36 de abril de 2017, que autoriza o Poder Executivo a comercializar bilhete de acesso na linha de transporte que liga o Distrito Santa Cruz da Prata a Guaranésia e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. Dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 36 de 2017. Algum vereador deseja pronunciar contra o projeto?
Senhor presidente, eu quero, vamos dizer assim, para começar do começo, conversando com o prefeito, uma das coisas que ele me disse, que ele mais escutou na campanha em Santa Cruz da Prata, foi o pedido do asfalto e o clamor da população por essa questão aí de um circular. O ideal seria todo mundo gratuito, mas aí a prefeitura não tem bolso para aguentar isso aí. Se cobrar de todo mundo e terceirizar o serviço, também nenhuma empresa tem interesse, porque não tem clientes suficientes que dê lucro à empresa, não é isso? Então eu acho que ele arrumou uma fórmula mágica aqui, bacana, do pessoal de vulnerabilidade social, tratamento do SUS e servidores virem gratuitamente, aliás já vem, né? Espero que ele atenda esse nosso pedido de 60 ou 65 anos, isso aí vai depender da análise dele lá, e cobrando aí, estabelecendo um preço público para que o pessoal possa vir. Pesquisando no site da prefeitura, eu notei que já existe inclusive uma licitação de prestação de serviço de transporte para usuários do SUS, servidores, pessoas em situação de vulnerabilidade e detentores de passe fornecido pelo município. O serviço deverá ser prestado em ônibus de 45 lugares, com saída da Prata às 6h15, retorno às 11h, e às meio-dia e 30 horas e retorno às 5h. 76 km por dia, por preço médio de R$ 6,74, ele vai pagar a empresa. E aqui vai uma preocupação, que ele diz que a fiscalização da prestação do serviço será exercida pelas secretarias requisitantes. Então, como no orçamento ele vai destrinchar esse valor, um pouco vai sair da manutenção do gabinete, um pouco da saúde por conta dos servidores do SUS, um pouco de cada pasta, penso eu que ele vai encontrar um pouco de dificuldade desde esta venda do bilhete, de mensurar a quantidade de pessoas, mas como é uma experiência, o serviço que tem que iniciar, fica aqui os meus votos para que dê certo e eles ajustem aí a melhor fórmula desse serviço ser permanente, porque não sei se o Geraldo já foi vereador antigamente, esse serviço já teve umas vezes, parou, voltou, né? A gente espera e torce para que dê certo e seja contínua a prestação desse serviço. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu gostaria de parabenizar o prefeito, né, junto com a sua equipe, porque o tempo, né, de mandato é pouco ainda, a cidade precisa de muita coisa ainda para ser feito, e o prefeito tá conseguindo, né, fazer coisas que não foram feitas em 8 anos. Então, acho que assim, paciência, né? A gente vai continuar cobrando o executivo. Nós, vereadores, temos feito aí solicitações ao executivo, né? De benfeitoria aí para a sociedade. Eu acho que cabe um pouco aí de paciência, porque tem muita desordem para ser arrumada aí, né? E o transporte mesmo era uma coisa que para alguns era impossível, né? Em 4 meses já resolveu um anseio da população de tempos. Então, deixar os meus parabéns aí ao Executivo Municipal por estar resolvendo alguns problemas que há muito tempo não eram resolvidos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então vamos à segunda votação do projeto de lei número 36 de 2017. Antônio Pasqualino. Favor. Osmar Antônio. Favorável. Felipe Nardi. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. Dr. Donizete. A favor. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. Favor. Então são 8 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Convido o senhor Davi Franco da Silva para explanar na tribuna livre quanto ao assunto agradecimento pela moção de aprazo recebida. Senhor Davi, seja bem-vindo. Som. Antes de tudo, boa noite a todos os vereadores. Minha participação aqui se refere à moção de aplauso do vereador Felipe, recebida pela ONG nossa, Guaranésia Viva,
pelo serviço de digitalização do Monitor Mineiro. Quero agradecer em especial ao vereador Felipe e a todos os vereadores que assinaram. Eu faço uma observação que essa digitalização do Monitor Mineiro só foi possível graças ao senhor Érico Queiroz, avô do Érico. Foi ele que encadernou e a família do Gordo que guardou durante décadas esse material. E diga-se de passagem, esse é quase que o único material que nós temos histórico de Guaranésia hoje. Praticamente, se não fosse o Monitor Mineiro, hoje nós não teríamos história nenhuma de Guaranésia. Então, ao senhor Érico Queiroz, né? Certamente ele fez um serviço muito bom para a Guaranésia e a família o conservou, esse trabalho. Eu lembro também que falta 30% desse material para ser digitalizado. Foi digitalizado 70%. Os outros 30% ainda, numa segunda etapa, será digitalizado. O porquê não foi digitalizado na primeira etapa? Porque são fragmentos que ao longo do tempo foram se definhando, e hoje precisa ser remontado. Inclusive estamos fazendo isso. Deve levar mais de um ano para montar esses 30%, e digitalizar numa segunda etapa. Esses 30% é o material mais antigo de Guaranésia, que fala quando Guaranésia ainda era vila. Vila Guaranésia, e não cidade. Por exemplo, eu achei um anúncio de 1905, que em Guaranésia teve uma cervejaria, da família Roque Taliberti e Satulin, na rua Prudente de Moraes, entre a rua Floriano Peixoto e Barão do Rio Branco. Perguntei para a cidade inteirinha, das pessoas mais novas da área do conhecimento até os mais vividos. Ninguém soube responder aonde foi essa cervejaria. Entre da Prudente Moraes, entre a Floriano Peixoto, que é de baixo, né, e a Barão do Rio Branco, que é ali que passa em frente ao antigo mercado do Cláudio Faria, hoje do Faguinho. Imagino que tenha sido no Laios, porque o único prédio que tem da época ali naquele pedaço, que pode ser, talvez possa ser, é o Laios. Então, para ver os outros 30%, a importância que ainda tem para ser mostrado para a Guaranésia da nossa história. E o Mindua, aproveitando um gancho do Mindua, eu vim com uma fala que foi pertinente ao que o Mindua falou sobre o Hospital de Guaranésia. Lá no Monitor Mineiro, eu até separei essa historinha, para contar uma historinha breve, não sabendo que o Mindua iria comentar sobre o hospital. Trabalhou aqui em Guaranésia, no Monitor Mineiro, um cidadão chamado René Vieira. Esse René Vieira, ele era professor de Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí hoje é uma das cidades aqui próximas a nós, não tão próxima assim, né? Mais rica na área de eletrônica. Está 1 milhão de anos mais avançado do que Guaranésia. 1 milhão de anos na frente nossa. Ele trabalhou aqui por volta de 1927 até 1935. Mais ou menos aí 8, 9 anos, esse René Vieira. E aí, lendo o Monitor Mineiro, pesquisando lá, ele ia para a cidade dele, ver a família dele, que ele morava sozinho aqui, né? Revia a família dele e voltava. Trabalhava ele também, aqui além do jornal, ele trabalhava como professor e tomava conta do matadouro na época. Uma curiosidade que às vezes muitos não saibam, né? Eu também não sabia, o matadouro de Guaranésia sempre deu prejuízo. Hoje não se vai fazer matadouro mais, né? Mas sempre deu prejuízo. Desde aquela época, esse René Vieira clamava que dava prejuízo o matadouro. Mas voltando ao que interessa, nessas idas e vindas desse René Vieira, uma delas, ele disse que demoraria mais tempo para regressar a Guaranésia. O porquê que demoraria mais tempo? Que a esposa dele encontrava-se enferma. Ela estava enferma, a esposa dele. E aí foi contabilizando lá 1 mês, 2 meses, 3 meses ele regressou a Guaranésia. E regressou com a família dele inteira. Com a esposa e mais 2 filhos. O porquê que ele regressou com a família? Ele regressou com a família dele a Guaranésia. Ele regressou a Guaranésia e trouxe a família para a esposa deles ter cuidados clínicos aqui. Ter cuidados médicos. Porque Guaranésia era muito mais evoluída na área da medicina do que Santa Rita do Sapucaí.
e mais evoluído na região nossa, isso entre 26 a 35. Agora olha para você ver, de mais evoluído nesse período que nossa cidade era, na região, e inclusive que Santa Rita do Sapucaí, reforço a dizer que Santa Rita hoje é um vale do silício em nossa região aqui, extremamente evoluída na área de eletrônica. Ele veio cuidar da esposa dele, permaneceu aqui, ela ficou por mais de ano tendo cuidado clínico, e depois ela se curou e voltou com a família para Santa Rita do Sapucaí. Ele permaneceu durante um período e depois regressou para lá. Finalizando a fala, olha para vocês verem, de uma referência na área clínica, hoje nós vamos ter, se demorar muito para fazer uma campanha ou tomar alguma medida austera, seja ela qual for, vindo do executivo, do legislativo, ou do próprio hospital, ou então da sociedade civil, que eu acho que é o braço mais forte das 4 que eu citei, nós vamos ter uma maternidade fechada. Para que isso não aconteça, então, essa historinha veio a calhar em cima do que o Mindua disse, né, Mindua? E do mais, eu vim aqui mais foi para agradecer mesmo a moção que os vereadores assinaram, em especial ao Felipe, que a sugeriu, e dizer muito obrigado a vocês por dar um espaço aqui, e boa noite a todos. Boa noite. A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa, seguindo a ordem. Odu, pode ir. Primeiramente, boa noite a todos, internautas, todos presentes, senhores vereadores. Mais uma vez, aproveitar a oportunidade, parabenizar mais uma vez, Davi, por todo o trabalho. E parabenizar também ao Felipe pela indicação também. E hoje acho que no mais é só isso mesmo. Que Deus abençoe a todos. Tiago. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o Davi, junto com a ONG Guaranésia Viva, né? O Ivan Davi, o João Campestre, né? Secretário de Junta de Cultura, onde teve um apoio muito grande aí. O governo de Minas, que apoiou, é um projeto excelente, é o segundo no estado, né? Guaranésia é referência aí. E a matéria do projeto é muito bacana, né? E espero que os professores de Guaranésia, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, utilizam desse material. Já está disponível o link? Sim, né? É um material bacana, fácil acesso, né? E para o conhecimento dos alunos, vai ser muito bom. Eles vão conhecer histórias da nossa cidade. Isso pode fazer com que a aula seja mais atrativa, né? Tirando o peso do professor. Como é que eu vou fazer uma aula diferente? Leva os alunos para conhecer a história de Guaranésia. Tem tanta história para contar aí. Então, parabéns pelo projeto, viu? É um projeto da inveja. Segundo aqui, eu gostaria de agradecer o prefeito Laércio, umas 3 semanas atrás, né, Narciso? 3 semanas. Nós estivemos lá no gabinete do prefeito cobrando mais varredores de rua. Verdade. E essa semana parece que foi atendido, né? Graças a Deus. Aumentou aí o número de varredores de rua em Guaranésia, principalmente lá na Prata, onde nós cobramos varredor de rua lá na Prata, porque não tinha, só tinha varredores de rua da prefeitura, que eram 2, né? E tem uma equipe terceirizada que faz serviço, mas na Prata nenhuma pessoa é terceirizada. Então estava faltando gente lá, o distrito cresceu e as ruas ficaram sem varreção. Então essa semana ele me ligou, falou que deu certo, né? Modificou lá na licitação, né? Verdade. No contrato. E aí deu certo, arrumou mais varredores de rua para Guaranésia, para Prata. É lógico que sempre vai faltar. É como eu falei no começo aqui, nenhum prefeito vai conseguir deixar nenhuma cidade em ordem da maneira que precisa, né? Mas a gente vai continuar cobrando. Mais uma boa noite a todos e muito obrigado. E também o tapa-buraco que começou agora também, né? Que tanto nós temos cobrado e começou meio devagar, mas tá pingando. Porque é muita cidade que está pedindo, né? Que está
Então, o que está fazendo a empresa que ganhou aqui? Vai ser 2 dias aqui, 2 dias em Guaxupé, 2 dias, então. Mas fez muita coisa esses 2 dias que fez. Então, eu acredito que o Login também. Né? Felipe. Senhor presidente, rapidamente, 3 assuntos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Lions Clube, não pela realização da noite italiana, porque festa, ainda mais as festas preparadas pelas entidades do município, não tem jeito de ser festa ruim, né? Geralmente são todas festas boas. Mas pelo intuito, pelo objetivo da festa, né, num caráter filantrópico, social, e dizer o que seria de Guaranésia sem a sociedade civil organizada, né, através das nossas entidades, das nossas associações, que tanto fazem pelas nossas instituições de cuidado ao idoso, as crianças e pessoas especiais, a Santa Casa e outras mais. Então fica aqui os parabéns registrado em ata ao Lions Clube pela realização da noite italiana. Queria agradecer também o Agnaldo, que é chefe das estradas rurais, primeiro pela compreensão dos nossos reclames, dos nossos pedidos aqui na Câmara, no tocante à manutenção das estradas rurais, mas também pela preocupação em dar satisfação ao vereador, em valorizar a casa. Tive uma conversa muito bacana com ele no posto de gasolina ali, franca, aberta, onde ele mais uma vez explicou aí a questão de falta de maquinário, de falta de motoristas, da necessidade de licenciar as cascalheiras para não ter nenhum problema de ordem legal à prefeitura através de uma denúncia. Até um fato curioso que confesso não sabia, diz que antes a prefeitura retirava cascalho sem a devida autorização, um procedimento de licença correto, incorrendo aí em riscos, né? A prefeitura ficou um bom tempo aí em risco. E também, inclusive, mostrou sua preocupação em solicitar ao Laércio que se compre uma máquina, um determinado tipo de máquina, que o que vai gastar para consertar uma máquina que tem lá, compensa comprar uma outra nova, chegando um pouquinho mais de recurso. Ao Davi, eu tenho a minha formação, além de Direito e História, então me preocupo muito com a preservação da história do nosso município, e já existia aquele ditado, né, que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então é muito importante esse trabalho que a ONG fez de cuidar, de digitalizar o acervo da história de Guaranésia, contado aí através dos jornais que circularam em nosso município, né? A família Queiroz que preservou, a família, o próprio Dr. Donizete, que muitos anos teve um jornal aqui na cidade. Tem a história também do Antônio de Lorenzo Neto, né, doutor, que é uma história bacana de escrever livros, de registrar a história, até mapas de Guaranésia, acho que ele já chegou a fazer, não só em Guaranésia. A história do Antônio de Lorenzo Neto é reconhecida internacionalmente, né? Foi um grande guaranesiano. Então, é lógico que vocês não precisam de incentivo, o trabalho continuará, mas a moção era nesse sentido, de incentivar a continuação dos trabalhos, porque um povo sem conhecimento da sua história, origem, cultura, não deixa de ser uma árvore sem raízes também, né? Como dizia aí um dos ativistas do movimento negro jamaicano, Marcos Garvey. Então, acho muito importante os poderes constituídos do município reconhecerem esse tipo de iniciativa que vai de encontro à preservação da história do nosso município. Quando nós tivemos a oportunidade de estar na mesa diretora, na presidência da Câmara, nós também fizemos um grande trabalho aqui de digitalização das leis do município, né, disponibilizando no site da Câmara, porque teve um episódio em que a prefeitura, quando era localizada aqui, sofreu um incêndio, né, doutor? Então, houve uma verdadeira queima de arquivos, né? Nós não temos leis digitalizadas de 1947 para trás. Não existe um acervo de leis no município nesse sentido. Dali para frente, hoje, não vai acontecer, mas se pegar fogo aqui, está tudo guardadinho lá no site da Câmara, as leis, assim como a partir de agora a história do município contada através dos jornais também está guardada e protegida. Parabéns mais uma vez. Senhor presidente, eu só esqueci aqui, ontem gostaria de parabenizar todo mundo que é assistente social aí, né? Ontem foi o dia do assistente social. E eu toquei no assunto aqui dos gari, né? Hoje é o dia do gari. Parabenizar aí a profissão mais, infelizmente ela não é valorizada, mas é uma das profissões mais importantes do meio urbano hoje, né? Mantém a cidade limpa aí. Parabéns a todos. Narciso.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais um dia. Deus tem dado para nós todos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Quero dar os parabéns para o Davi, viu, Davi? Muito obrigado por tudo. E quero dizer que o pessoal lá da Coab e do Parque Industrial mandou agradecer nós, 11 vereadores, pela nossa atitude. Hoje está tudo limpinho, o pessoal nunca tinha varrido lá, está bonito. E também queria que o nosso amigo Devair estivesse aqui. Ele cobrou de nós cobrou do prefeito, do fiscal, e hoje eu tirei a metade do dia para andar nas estradas. Ó, pessoal, está de parabéns, tenho certeza que está muito satisfeito, porque ele nem veio aqui para dar os parabéns para nós, né? Então, eu fico muito agradecido. É assim que nós temos que trabalhar, em conjunto, e quem ganha é o povo. Muito obrigado. Osmar. Eu quero agradecer também ao prefeito é um compromisso dele, mas o pessoal vem cobrando a gente, ainda mais gente que mora nesse asfalto, que é de massa asfalto, deu muito buraco. De manhã eu chego para trabalhar, sempre tá, a moça falava, oh, nossa, na casa da minha mãe não tem como entrar um carro. Quando chega de manhã, fala, olha, graças a Deus, tamparam aqueles buracos lá. Então, acho que como fosse a gente tivesse resolvido. Então, mais agradecer o prefeito por ter feito isso e querer continuar nesse serviço, que todo mundo fique satisfeito com ele. E muito obrigado e boa noite a todos. Doutor Donizete. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria novamente reforçar aqui os nossos cumprimentos aí para o Davi, e extensivo também a outras pessoas, né, que trabalharam, que essa hemeroteca é uma ideia genial, que foi feita através da ONG Guaranésia Viva, em parceria com o município, e com a participação do professor Ivan Davi, onde digitalizaram praticamente quase todo o acervo da imprensa guaranesiana, né? Tornou-se hoje um documentário de grande importância. Então, esse trabalho da ONG, com o governo municipal, com o governo estadual, tornou-se um documentário de pesquisa, como falou agora o colega vereador Tiago, que será uma fonte de pesquisa para todos os estudantes. E eu também fico satisfeito de participar desse trabalho, participar em nome, com edições do jornal que nós dirigimos uma época aqui em Guaranésia. Depois do jornal Monitor Mineiro, que durou 4 décadas, mais de 4 décadas, teve o nosso jornal, o Jornal Observador, que durou quase uma década, menos de uma década. E ele teve uma participação também de grande importância, né, na época, né, relatando os fatos históricos, as notícias, as notas policiais, as notas de extensão rural, as notícias da sociedade, né, divulgando as propagandas da cidade, tendo um número significativo de assinantes. Então, nós também ficamos orgulhosos de participar da história da imprensa de Guaranésia, através deste periódico que hoje está documentado nesse acervo da hemeroteca. Esses dias eu ainda tive a oportunidade de consultar a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e está esse jornal Observador arquivado, né, no site também da Hemeroteca Nacional, sediada no Rio de Janeiro, está lá também o nosso jornal, né, como documento vivo, trazendo a história. É bem verdade que hoje ainda tive a oportunidade de falar aquele dia que nos reunimos lá para a inauguração oficial da hemeroteca, para falar da importância
da imprensa, né? A imprensa, quando ela é séria, ela é imparcial, a imprensa, quando dedica de maneira comprometida com a comunidade, em especial a imprensa interiorana, que é de grande importância, né? Ela torna-se a voz do povo e o meio de congraçamento de todos os segmentos da sociedade, né? É o meio e o veículo que a sociedade tem de ter as informações de todos os setores da cidade, né? Por isso a importância da imprensa séria, da imprensa que merece credibilidade. Então eu parabenizo toda a equipe, todos aqueles que trabalharam nesse sentido, já há vários meses vinham trabalhando, e a satisfação de ver o resultado positivo e a satisfação particular, né, de ter o nosso trabalho reconhecido e exposto aí na imprensa guaranesiana. Mindua. Senhor presidente, colegas. Pelo que estou vendo aí, hoje é um dia de recordar, né, Davi? Recordar é viver. Mas uma coisa que me choca muito quando mexe com o passado de Guaranésia é a gente esquecer do maior benfeitor que eu escutei e já ouvi, que geralmente ele fica um pouco omisso no cargo. Eu pediria para vocês, para reparar de vez em quando e comentar com ele. Eu vou dizer quem é. Esse benfeitor de Guaranésia fazia coisas impressionantes, chamava-se Alberto José Alves, dono da fábrica de tecidos. Na parte de ajuda à cidade, ele bancava sozinho. É um homem que lutou por tudo dentro de Guaranésia e bancava tudo sozinho. Ele mantinha o asilo de Guaranésia, ele mantinha um posto de puericultura que dava leite para todas as crianças e mães, indistintamente. Mantinha 2 médicos lá, Dr. João Bento e Dr. Silvio Peroco, dia e noite, para atender esse pessoal carente. Além disso, ele manteve muitos anos a Santa Casa de Misericórdia de Guaranésia. Pessoas, eu fiz questão de pegar depoimento de gente que já morreu, pessoal antigo que conviveu com ele, porque existe muito em Guaranésia, muita injustiça com certas pessoas. E com ele nem tanto, porque ele era milionário. Um cara que fundou o Mapping de São Paulo, os maiores empresários do Brasil. De repente, deram um nome de rua dele lá, que é brincadeira, né? Mas não tem importância, ele não estava pensando nisso, ele estava pensando justamente em servir a cidade que tanto ele amava. Não sei se vocês sabem, era um simples carroceiro, que de repente foi crescendo, casou com Dona Sinhá, que é muito rica, foi crescendo e amava, até o final da vida dele, ele amou muito a fábrica de tecidos, que ele era o dono, e amou Guaranésia. Você imagina bem, nesse período todo, ele manteve sozinho aquela entidade, a Santa Casa, então tudo, ele bancava, ele aceitava. Eu falei isso, eu quis dizer isso, primeiro para parabenizar o grupo de vocês, que hoje, quando a gente vê um pessoal jovem fazer umas coisas dessas, a gente fica satisfeito, fica alegre, né? É sinal que Guaranésia está querendo tomar um caminho bom. Quem conhece Guaranésia sabe, vocês que fizeram o trabalho aí com esses dados, né? O Teatro de Guaranésia era uma cidade tão culta que de primeiro bancava quarta-feira brava e segunda-feira brava um teatro feito para os jovens daqui. Houve um movimento uma vez dos jovens daqui, Américo, esse povo já está velho, Tato, Kaiser, William, criaram a SEV, Sociedade Esportiva de Vôlei, que também merece uma homenagem sem igual na história da Guaranésia, ninguém fala. Então, às vezes, é uns casos, eu quis aproveitar e parabenizar primeiro vocês. E segundo, ver que alertar para que vocês nos ajudem
a pairar essas injustiças, entendeu? Porque eu acho que nós devemos muito para esse povo. E esse homem, ele nunca deixou na vida, mandava a gente operar em São Paulo quando não podia. São Paulo. Mandava levar no carro dele, eu operava para São Paulo. Por isso, sim, a Santa Casa é o que é. E para terminar, só por uma coisinha da Santa Casa que eu esqueci. A gente ajuda muito, eu sou a mesma coisa. Ajudo muito, ajuda asilo, ajudo com mas sempre tem uma restrição com a Santa Casa. Acho que a Santa Casa é rica, tem muito dinheiro e não tem, né? A gente vê muito disso. Muita gente vai dar um remédio, não vai dar Santa Casa não precisa. Vai lá e dá um remédio lá para outra entidade, né? Então, mais uma vez, para terminar, senhor presidente, eu gostaria de frisar mesmo a Santa Casa de Guaranense. Viu? Ela está pedindo socorro. Tá? Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Geraldo. Vendo o Mindua falar, a gente está vendo que está diante de uma crise na Santa Casa. E aqui se faz muita campanha, se faz muita festa beneficente e o povo ajuda realmente. Está na hora já de pensar na Santa Casa. Eu reforço o que o vereador Mindua falou. E chega a ser preocupante mesmo a situação. Eu estive presente lá naquela festa, que é beneficente a festa lá como o Felipe falou, não tanto pela noite italiana. Eu nunca tinha ido, fui convidado para ir lá. E eu achei impressionante a participação do guaranesiano. E era guaranesiano mesmo, você não via gente fora ali. Não é verdade, Mindua? Eu acho que tem o espaço físico ali é favorável para esse tipo de eventos. Eu acho que pedir o pessoal aí, esses empresários, esse pessoal, o Mindua que faz um trabalho assistencial aí muito bom, que organize aí uma festa, sei lá, alguma coisa. E pode contar comigo. Então, como vereador, como um morador aqui do distrito, também sou um guaranesiano que eu nasci aqui. Eu acho que não pode deixar acabar essa maternidade. E queria frisar também a respeito da administração, esses 4 meses aí. Então, algumas coisas que chega até a surpreender a gente. Umas coisas que às vezes achava que não saía do papel, parece que vai sair. Quanto ao transporte lá da Pratinha, lá, que se fala bastante, é um sonho antigo, está prestes, né, a ser realizado esse sonho. Parabenizo o prefeito, espero que seja concretizado isso aí. O povo da Prata agradece. Quanto às estradas, eu ainda acho que está devagar. Eu acho que esse período de colheita, já como eu falei semana passada, já está em andamento, já, na verdade. Eu acho que tinha que acelerar mais isso aí. Na Pratinha, por exemplo, nos 8 meses que eu fiquei nessa gestão, última gestão do João Carlos, que eu estava lá como encarregado, na época eu pedi para ele mandar um trator para lá, que estava aqui uns trator parado aqui. E no período que eu estava eu não consegui. Aí depois entrou o Valdir lá, ele mandaram o trator, tá até hoje lá. E serve muito, Thiago. Você de lá também se acompanha, serve muito mesmo. Até que eu devo encontrar com o prefeito amanhã. Não vou fazer por indicação, quero falar pessoalmente com ele. Eu acredito que ele vai me atender. É uma coisa barata para a prefeitura comprar, para adquirir isso aí. Se for esperar deputado mandar, vai demorar um pouco. Eu acho que a prefeitura não precisa comprar novo, pode adquirir um equipamento usado.
ele vai resolver muito problema de estrada da Pratinha. O que, Geraldo? Os pequenos reparos. O quê? É uma lâmina niveladora lá, que já tem um trator lá agora, e uma carreta basculante com uma Marispan. Essa Marispan é uma pá carregadeira. Às vezes eu fico pensando, são detalhes pequenos que passam despercebido, sabe? Às vezes está lá, o pessoal reclamando, tem que tirar a máquina daqui para levar a fazer um pequeno reparo, porque não está passando um trator, não está passando porque lá, de conhecimento de vocês, lá tem a zona rural, lá ela é populosa e tem três ou quatro Kombi lá. Tem uma três terceirizadas e uma da prefeitura que faz esse transporte escolar. Muitas das vezes está perdendo aula os alunos lá, por falta de uma lâmina. Não é que vai deixar a estrada bonitinha não, entendeu? O próprio rapaz que trabalha com trator lá faz esse reparo aí, entendeu? É coisas simples, mas até hoje não conseguiu isso aí. Eu vou falar com o prefeito amanhã e eu peço o apoio de vocês também quando encontrar com ele, dar um puxão de orelha. Vai resolver muito problema lá. Mas só isso, presidente. Então, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.